Nesse novo conjunto de experimentos, vamos criar um gerador de sinal analógico para rodar um arquivo de eletrocardiograma e depois um conversor analógico-digital por aproximações sucessivas. Mas calma lá! Nesse primeiro vídeo, vamos focar o estudo num conversor analógico por meio de uma escada R2R. A escada R2R é um arranjo de resistores com uma propriedade muito interessante. Analisamos a tensão equivalente vista a partir do último nó. Como ambos os resistores à direita do nó possuem a mesma resistência de 2R, a resistência equivalente é igual à metade desse valor, portanto, R. A resistência equivalente do próximo nó à esquerda é, portanto, também o equivalente entre dois resistores em paralelo de 2R de resistência. Isso resulta em uma resistência equivalente de R. Percebemos, portanto, que isso é verdade para todos os nós. Dessa maneira, sabemos que a resistência equivalente da ponte é igual a R, e, portanto, a corrente absorvida da fonte pelo arranjo é igual a I igual a VCC sobre R. Além disso, notamos que a cada nó, a corrente se divide na metade. No primeiro resistor 2R1, I1 é igual a I sobre 2. No segundo, I sobre 4. E assim por diante para todos os resistores 2RI. Com o circuito de um amplificador operacional na configuração inversora com feedback negativo e de ganho G, temos que na porta inversora do amplificador há um terra virtual criado pela realimentação. Se no lugar da terra, ligado aos resistores do tipo 2RI, colocarmos uma chave controlada, que liga o resistor ou ao terra ou ao amplificador operacional da configuração inversora, podemos então selecionar qual corrente passará pelo circuito do amplificador. Assim, as correntes que atravessam os resistores 2R também se mantêm as mesmas, independente de como as chaves estão ligadas, já que em ambas as configurações os resistores estão ligados a um terra, seja ele real ou virtual. A tensão de saída será dada pela queda de tensão no resistor de feedback. A intensidade da corrente que passa pelo circuito amplificador será controlada pelas chaves e, portanto, a tensão de saída do conjunto também será controlada pelas chaves. As correntes de um conjunto com I chaves são dadas pela divisão entre a corrente total absorvida da fonte pelo circuito por 2 elevado a I, onde I representa o número da chave. A menor corrente de um circuito de 4 chaves será, portanto, igual a I sobre 16. Dessa maneira, todas as outras correntes também serão múltiplos de I4. As tensões de saída para a situação de uma só chave ligada a um amplificador serão, dessa maneira, V4, 2V4, 4V4 e 8V4, para 2R4, 2R3, 2R2 e 2R1, respectivamente. Desse jeito, podemos escrever a tensão de saída como uma função de B3, B2, B1 e B0, que são os valores binários do sinal de controle da chave, onde B igual a 1 significa que a chave está ligando o resistor 2R correspondente ao amplificador operacional, e B igual a 0 significa que o resistor 2R está conectado diretamente ao terra físico. Sendo assim, nossa tensão de saída poderá excursionar de 0 até a soma de V1, V2, V3 e V4, onde V4 é igual a menos G vezes VCC sobre 16, e G é o ganho da configuração inversora do amplificador operacional e é igual a menos o valor da resistência de feedback pela resistência ligada à entrada inversora. Com isso, para VCC igual a menos 5 volts, R igual a 1 kΩ e RF igual a 680 ohms, a tensão de saída excursionará de 0 até 3,1875 volts. Para que a nossa excursão de saída seja de 0 até 3 volts, podemos acoplar à saída do nosso circuito um divisor de tensão. Para isso, colocamos um trimpote de 1 MΩ entre a saída e o terra. Nossa nova tensão de saída é medida no terminal variável do trimpote. Assim, podemos ajustar o trimpote para que a excursão seja de 0 a 3 volts, com um passo de 200 mV.
Para cada palavra formada pelos bits de controle das chaves, medimos a tensão de saída e comparamos com os resultados esperados. Podemos ver que os erros sempre se mantiveram abaixo de 20 mV e são geralmente causados pelo descasamento dos resistores da escada. O programa gera dois tipos de onda, triangular e senoidal. Cada onda será formada por uma sequência dos 16 patamares que conseguimos gerar com o nosso conversor digital analógico. Nosso programa primeiramente pede ao usuário que escolha entre um tipo de onda e depois a frequência desejada. A função que gera a onda triangular calcula o período total da onda, dado pelo inverso da frequência em microsegundos. Em seguida, calcula o tempo de cada degrau de tensão como sendo 1/16 do período. Ele então incrementa a tensão de saída do conversor de acordo com o tempo de cada degrau, até 3 volts, e recomeça do zero em seguida. No caso da onda senoidal, como a relação entre tensão e ângulo não é linear, temos que calcular esta relação para cada um dos 16 patamares de tensão que nosso conversor gera. O mínimo da onda corresponde aos ângulos múltiplos de 270 graus, e os máximos correspondem aos múltiplos de 90 graus. Sabendo disso, utilizamos esta fórmula para calcular o tempo entre cada patamar de tensão no intervalo de menos 90 até 0 graus. Como uma senoide possui uma simetria a cada 1/4 de onda, podemos utilizar esses valores de atraso para construir toda a onda. A few moments later. Aqui temos o resultado do nosso gerador de funções para uma onda triangular de 500 Hz e de 5 kHz. E o resultado para nossa onda senoidal também de 500 Hz e de 5 kHz. Agora, em comparação com o gerador de funções comercial, temos que as ondas que nós geramos claramente possuem componentes de frequências mais elevadas do que as ondas mais limpas produzidas pelo gerador comercial. Isso nós podemos observar também explicitamente pela transformada de Fourier dos nossos sinais. Essas frequências mais altas são devidas a todas as transições abruptas que temos toda vez que ligamos uma chave do nosso conversor analógico digital. Numa tentativa de suavizarmos as formas de onda que estamos gerando com o nosso circuito, nós implementamos um filtro resistivo capacitivo. Esse tipo de filtro, ao se medir a tensão sobre o capacitor, atua como um filtro passa-baixas, ou seja, elimina as componentes de mais alta frequência do nosso circuito. Em nossa implementação, utilizamos um capacitor de 4.7 nanofarads e outro trim-pot, desta vez utilizado numa configuração de resistor variável. Ajustando corretamente o valor da resistência do nosso circuito, nós conseguimos ajustar a frequência de corte do nosso filtro, que é dada pelo inverso do produto da resistência da saída do nosso circuito com a capacitância do nosso capacitor. Com o filtro ajustado, nós temos a nossa nova saída. Nesse projeto, utilizamos 5 portas do Raspi para apenas 4 bits. Seria possível otimizar um pouco mais esse procedimento? Com certeza! Fizemos um projeto adicional, apenas no papel, implementando uma escada com 8 bits, utilizando apenas 3 GPIO do Raspi. Para isso, utilizamos um Shift Register. O CI escolhido foi o SN74HC595. Nele mandamos pela porta SR, bit por bit, sequencialmente, da informação. Entre cada bit, damos um ciclo de clock através da porta SRCLK. Após completar esse procedimento, os 8 bits estarão prontos para o chaveamento da escada, bastando apenas dar um ciclo up-down no clock RCLK.
Perfeito! Agora, colocando junto com o circuito, ficaria como este esquemático. Para garantir uma excursão de -3 a 3 volts, colocamos um trim-pot adicional na entrada positiva do amp-op. Com isso, podemos mandar o sinal referente ao nosso zero e calibrar através desse trim-pot para o nosso circuito ficar perfeito.